Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez vamos estudar uma das parábolas do nosso Mestre Jesus. Desta vez é a parábola da grande ceia. Vamos ao texto. Um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos a uma a excusar-se. Comprei um campo, disse um. Preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Comprei 5 juntas de bois, disse outro, e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. Casei-me, disse o outro ainda, por isso não posso ir. O servo voltou e contou isto ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, feito está o que ordenaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 24. Então, essa parábola nos leva a muitas conjecturas, a muitos pensamentos, porque ela é simples na sua história, nos seus contornos, e dificilmente isso realmente acontece de um grande senhor, de um homem rico, de um israelita, preparar uma grande ceia, convidar seus amigos, seus conhecidos, e quando chega na hora, ele manda o seu servo ir buscar essas pessoas e cada um vai dando uma desculpa, se dá por escusado de comparecer. Um porque comprou um campo e iria então tomar posse desse campo e conhecê-lo melhor. Outro porque havia comprado alguns bois e queria experimentá-los para ver como eles trabalhavam nos seus domínios. Outro porque havia casado e, portanto, estava naqueles momentos se dedicando justamente à esposa, ao reinício de uma nova família, de uma nova vida. E esse senhor ficou muito irado e resolveu, então, convidar aqueles que estavam em situação difícil, aqueles que ninguém convidava, os pobres, que sempre são esquecidos nesses banquetes, os aleijados, os coxos, os cegos, os doentes, os paralíticos. E vindo todos eles a esta grande ceia, ainda havia muitos lugares vazios. E esse grande senhor, então, enviou o servo para ir pelos atalhos, pelas estradas, e chamar a todos aqueles que pudessem ainda vir e participar da ceia, porque os únicos que não iriam participar nunca mais da sua ceia seriam os primeiros convidados que não haviam vindo à sua festa, à sua ceia. Ora, Jesus falava dele mesmo. Ele era esse grande Senhor que, através das suas palavras, das suas lições, estava dando um banquete maravilhoso para a humanidade, com novos conceitos, com uma nova visão da vida,
do plano espiritual, do porquê nascemos, vivemos e morremos, da continuidade da vida, da pré-existência, da simplicidade dos conceitos de elevação e progresso que cada criatura deve seguir. Mas aqueles que eram os convidados, os doutores da lei, os fariseus, os intelectuais da época, nenhum deles estava disposto a ouvir-lhe seguir os ensinamentos. Muito pelo contrário, todos estavam muito empenhados em persegui-lo, em encontrá-lo em qualquer palavra que pudesse levá-lo à morte, que estavam criando ciladas e colocando elementos perturbadores no seu caminho de todas as formas possíveis, através de perguntas, de questões, e mesmo questionando aqueles que ele curava, que ele auxiliava, para ver se esses testemunhavam a respeito da sua ação. E se testemunhassem, se eles poderiam usar esse testemunho contra ele. Então Jesus estava falando naquele momento de si mesmo e da boa nova que ele havia trazido, do evangelho que ele havia trazido e estava exemplificando dia a dia no meio deles, entre os discípulos escolhidos, os 70, dos quais depois ele selecionou 12, e todos aqueles que acompanhavam, inclusive muitas mulheres que o auxiliavam economicamente para ele dar continuidade ao seu mistério de trazer aquelas iguarias maravilhosas, aquele banquete fantástico com os melhores pratos para saciar e deleitar a fome dos seus convidados, os melhores vinhos acepipes para também sedentar a sede dos seus convidados, o melhor ambiente possível, as mesas ajaezadas, as cadeiras, os tapetes, tudo maravilhosamente preparado para dar esta grande ceia a todos que ele convidara. Mas aqueles que o estavam perseguindo não participariam deste banquete. Queriam até serem excusados por não vir, porque tinham coisas mais importantes na maneira de pensar deles do que vir a atender aquele convite. Eles estavam preocupados com os bens materiais, com os ganhos, com as suas propriedades, com os seus animais, com o bem-estar dos seus familiares, não se afastando deles, com a possibilidade de aferir mais lucros, mais poder e mais dinheiro. Isto acontece até os dias atuais. O convite de Jesus do vinde a mim para a grande ceia permanece através dos milênios, mas as pessoas estão sempre muito ocupadas. Como é que eu vou gastar a gasolina, ou tomar o metrô, o ônibus? Isto leva tempo, até chegar numa reunião onde eu vou fazer o quê? Estudar as obras de Jesus, ou a revivescência do cristianismo, as obras de Kardec? Para que eu vou fazer isso, se eu posso nesse momento estar trabalhando para ganhar mais dinheiro, para me promover no meu emprego, para descansar, para ver um filme, para ir passear, até mesmo para dormir? Eu ando tão cansado. É muito melhor para mim utilizar o meu esforço,
o meu dinheiro, o meu tempo em coisas que me causem mais prazer do que esses convites ao estudo, ao trabalho, à beneficência, à filantropia. Eu sempre poderei ter tempo de fazer uma ou outra coisa em benefício dos outros. Quanto aos livros, eu mesmo posso lê-los, eu não preciso estar num grupo a ouvir opiniões alheias a respeito. Eu tenho inteligência suficiente para ler e entender tanto a Bíblia, as lições de Jesus ou os conceitos de Kardec. Posso ler um romance, gosto muito de ler romances, tem tantos romances espíritas. Posso aprender alguma coisa da vida de algum santo. Hoje em dia é tão fácil, é só acessar a internet, procurar alguma coisa. Se eu realmente quiser me dedicar, não preciso sair de casa. Preciso me esforçar. Por que eu vou nas reuniões de mocidade, ou de desenvolvimento mediúnico, ou levar meus filhos à evangelização infantil? Por que eu vou me esforçar se praticamente o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ter um gasto de tempo e de dinheiro. Ganho? Esse ganho espiritual eu posso ter em casa, eu posso orar em casa sozinho, no horário da reunião, aí eu me ligo mentalmente a eles, de alguma forma eu participo, eu usufruo ainda que não esteja presente. E hoje em dia, nós estamos como que segregados por uma nova doença que se espalha pelo mundo, um vírus. Inclusive, o dia de hoje, o presidente dos Estados Unidos da América, ele instituiu o Dia da Oração. Mas o que interessa para nós é o estudo da parábola. Estamos todos sendo convidados para esta ceia. E esta ceia é um estudo, é um aprendizado, é uma participação, é um trabalho de elevação interior através do aprendizado que vai saciar a nossa sede de conhecimento, vai alimentar a nossa inteligência com novos conceitos, vai nos sedentar na sede de respostas às muitas perguntas que cada um de nós temos. E nós temos muitas perguntas interiores, pessoais, íntimas, muito particulares, relacionando-nos com as outras pessoas, ou mesmo dentro do clima do autoconhecimento. E nós precisamos deste alimento espiritual para nos sentirmos melhores, para nos fortalecermos, para nos alimentarmos, para estarmos em contato com outros que também venham a participar da mesma ceia, e para que possamos então ampliar de uma forma muito significativa a nossa felicidade espiritual. Porque o que o ser humano busca é a felicidade, seja através do trabalho, seja através da ilustração, do conhecimento, da profissão, da família. A sua dedicação, mesmo quando está muito imbuída da caridade para com os outros, para com o próximo, ela sabe, no fundo, que está alimentando também a própria felicidade, a transferir benefícios e alegrias a outrem. Então, nós temos esse conhecimento maior, esse convite, em qualquer circunstância que nós estejamos, na pobreza, na indigência, na doença, nas dificuldades físicas,
no abandono, na falta de possibilidades aparentes, para comparecermos do jeito que estamos. Seremos levados à casa do rico israelita, do rico senhor, e poderemos adentrar com os nossos andrajos ali e participarmos do banquete, e participarmos dessa grande ceia. Então, esse convite a cada um de nós permanece. Procuremos atender esse chamado da forma como ele se apresentar a nós outros, através, às vezes, de um convite bem simples, para participar de uma live, por exemplo, orando, para unir o seu pensamento a outras pessoas em benefício da coletividade ou do mundo inteiro, para fazer um levantamento de tudo aquilo que possa ser transferido à mão de terceiros, sem prejuízo do seu próprio conforto. Temos muitas coisas que podemos executar. Oportunidades não nos faltam. O convite divino foi feito há muito tempo e é repetido através das múltiplas encarnações e condições em que vivemos. Sempre o grande Senhor está mandando os seus servos, nos chamando pelos caminhos da vida, pelos atalhos, pelas estradas, pelos becos, pelos lugares mais lúgubres ou nas nossas vivendas. Saibamos atender o divino convite. E, em fazendo isto, participaremos da felicidade desta grande ceia, que é uma oportunidade que nunca se acaba para cada um de nós. A parábola da grande ceia nos recorda um conto do livro Lendas do Povo de Deus de Malbatã. Ele conta que havia um rico senhor que tinha um filho e ele enviou esse filho único a estudar em Jerusalém. E sempre que possível, ele mandava um servo para saber do filho, o filho mandava notícias a respeito dele, até que um dia chegou a Jerusalém um escravo para informar o rapaz que o seu pai, infelizmente, havia tido um mal súbito e havia falecido. E trouxe também o testamento do seu dono para o filho. E o filho, que amava muito o pai e esperava ainda conviver muitos e muitos anos ao seu lado, ficou chorando amargamente, ficou desolado, ficou arrasado com essa morte. E passado uns dias, ele leu o testamento e ficou muito surpreso ao ver que no testamento o pai deixava todos os bens para o escravo, com uma única cláusula que ele, filho, poderia escolher apenas um dos bens da propriedade. E ele ficou assim, abismado com o que o testamento trazia. Seu pai praticamente o deserdava da herança, e ele não iria poder continuar os estudos e nem sabia o que ia fazer da vida. E então foi falar com um dos seus professores, que era um homem muito sábio, e reclamou muito, falou, olha, eu amo muito meu pai, mas eu acho que ele enlouqueceu no fim da vida para fazer um testamento desse. E o professor disse, deixa eu ver o testamento. E ficou atento e leu todo o testamento, observou todos os dados e as cláusulas todas e disse, o seu pai é um homem muito sábio. Ele salvou o patrimônio para você. Ele disse, como ele salvou o patrimônio para mim? Ele deixou tudo para o escravo. Não, seu pai sabia que quando ele morresse, como o testamento teria
sido conhecido, antes do testamento ser conhecido, os escravos, os servos podiam dilapidar e roubar tudo antes de você voltar. Mas eles vendo que o escravo era o dono, o escravo tomou conta, deu ordens para que nada se dilapidasse, para que nada se perdesse. Castigou, inclusive, aqueles que tentaram roubar algum bem que seu pai deixara. E ele mesmo tratou de vir te avisar, para que você soubesse que ele era o herdeiro. Só que essa cláusula diz que você pode escolher um dos bens que seu pai deixou. E seu pai sabia que você é um jovem inteligente e que, vendo essa cláusula, você escolheria o escravo como seu único bem. E sendo o dono do escravo, tudo que era dele passaria a te pertencer. O rapaz ficou abismado porque não havia percebido isso. Louvou a sabedoria do professor e também a sabedoria do pai, que lhe preservara os bens por herança. Espero que vocês tenham gostado.